Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso HeavyPod. E hoje eu venho falar de um assunto que tem interesse global, o WhatsApp. Eu estou devendo para vocês esse assunto já desde o começo do nosso podcast, mas é porque eu estava aguardando o momento certo, porque hoje o meu convidado, ele sabe muito de WhatsApp. E ele é de uma empresa aí que está revolucionando o mercado de WhatsApp corporativo na América Latina e agora também no Brasil. Estamos falando da Treble. A Treble, daqui a pouco você vai saber um pouco mais. Eu estou aqui com o Júnior dos Reis, que ele é o Country Manager da Treble no Brasil. Júnior, muito obrigado pela sua presença e, por favor, delicie o nosso público aí com conhecimento sobre o WhatsApp. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a todos. Bom, vai ser um prazer estar aqui nesses próximos minutos falando sobre o canal favorito dos brasileiros, né? Acho que todo mundo aqui usa o WhatsApp. 90% dos brasileiros usam o WhatsApp todos os dias, né? E a gente brinca que o Brasil é o país do WhatsApp. E realmente é. Em termos de usuários, o Brasil é o segundo maior país, perde apenas para a Índia. Mas em termos de penetração, o Brasil é o país que mais usa, né? 98% das pessoas que têm telefones, smartphones, eles têm o WhatsApp no celular deles. E isso coloca aí o Brasil na primeira posição de país que mais adota esse canal e está presente aí tanto na nossa vida pessoal quanto agora empresarial cada vez mais. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses últimos anos. Apesar de ser um canal que tipo, todo mundo usa, né? Acabei de compartilhar alguns dados aqui bem interessantes que mostram a representatividade dele. Pouco se explora o potencial deles no meio empresarial, né? Eu acredito que ele é subutilizado ainda quando a gente fala de WhatsApp para negócios. E apesar de que 90% também das empresas, 96% das empresas utilizam o WhatsApp nos seus negócios. Mas acredito que essa utilização ela não explora aí todo o potencial que o canal tem, né? E é importante a gente estar alinhado sobre o potencial dele, para que comecemos a explorar, porque também cada vez mais vão surgir novas funcionalidades e novas maneiras de fazer coisas através do WhatsApp. 2025 eu acho que vai ser um ano bem representativo para o canal, tá? Porque a Meta tem planos muito interessantes para ele, novas funcionalidades vão surgir, a cada momento surge uma nova coisinha, uma nova funcionalidade no canal. Vou compartilhar um pouco da minha última favorita, que não sei se tu sabe, mas agora dá para assinar através do WhatsApp. Tu sabia disso? Assinar contratos? Assinar contratos, exatamente. Não sabia. Se tu abrir teu celular agora num PDF, tu vai ver que sai 3 pontinhos embaixo dele, assim. Se tu clica naqueles 3 pontinhos, tu pode assinar aquele PDF. Muito bom. Né? E isso mostra que o WhatsApp está evoluindo cada vez mais e ele quer ser a ferramenta que as empresas utilizam para fechar negócios. Não só para fechar negócios, desculpa. Para atrair novos clientes também. Né? E, enfim, vamos estar falando aí ao longo da nossa conversa sobre muitas dessas funcionalidades. Assim, todo mundo se acha íntimo do WhatsApp no Brasil, porque todo mundo usa. Então todo mundo pensa que sabe bastante coisa. Mas conversando com você, desses eventos que nós estamos, a gente percebe que eu não sei, as pessoas não sabem. Então assim, a gente está muito perdido do potencial do WhatsApp no Brasil. Quando a gente pensa de WhatsApp para empresas, as pessoas automaticamente pensam no famoso WhatsApp Business, né? Que na verdade é um WhatsApp micro-business, né? Micro-business, como você quiser falar. Que empresas muito pequenas, são varejos ou, enfim, empresas de serviços muito pequenas. Até porque o WhatsApp Business ele é muito limitado quando você pensa numa utilização de mais larga escala. E, claro, aqui a gente fala muito de CRM, a gente fala muito de implantação HubSpot. E quando converso com as empresas, a maioria, a gente usa o WhatsApp Business, que a gente tem 10, 20, 30, 100 vendedores ali, cada um no seu WhatsApp, abre ali o WhatsApp Web, e é a mesma coisa que sempre. Eu não tenho informações centralizadas, eu não sei o que o cara está fazendo, eu quero centralizar, e beleza. Aí a gente apresenta a solução
corporate, né, do WhatsApp, que é o WhatsApp Business API, que é o que você vai explicar para a gente. Só que aí é um terreno muito diferente. É um terreno de adaptação ampla, né, que entrega isso que as empresas querem, mas elas precisam se adaptar. Que eu entendo que é aí onde entra a Treble, correto? Como é Exatamente. que, para começar, como é que funciona esse Bom, corporate aí? vamos começar pelo começo, então. Então fala, Eu à sempre vontade. gosto de começar falando sobre o WhatsApp, falando sobre os tipos de WhatsApp, né? Sempre que eu vou fazer alguma palestra, um talk sobre o WhatsApp, eu gosto de fazer a pergunta de: você sabia que existem 3 tipos de WhatsApp? E surpreendentemente, assim, ontem a gente fez um evento. 5% da audiência sabia que existem 3 tipos de WhatsApp, né? Então a gente vai ver agora quais são cada um deles. O primeiro é o pessoal, né? Que foi o primeiro que surgiu e que tá todo mundo acostumado. É aquele que a gente fala com a nossa família, os nossos amigos. O segundo, o primeiro também, desculpa, é importante dizer isso, tu faz o download dele lá na loja de aplicativo do teu celular, né? O segundo, tu também faz o download no aplicativo do celular, que é o WhatsApp Business. E aí é voltado já hoje em dia para pequenos negócios, né? É a comunicação 1 a 1 ali de negócios, tem algumas funcionalidades específicas para para pequenos negócios, onde tu vai, por exemplo, colocar etiquetas, tu vai ter o teu horário de atendimento, uma mensagem automática, Portfólio de produtos, né? portfólio de produtos, Pagamentos, tem umas coisas assim. pagamentos, exatamente. E o terceiro é o WhatsApp Business API. O que é o WhatsApp Business API? Ele é basicamente um código aberto do WhatsApp, né? E as empresas, então, com esse código aberto, elas têm a oportunidade de criar aplicações específicas para o canal de WhatsApp. E aí entra a Treble. A Treble, ela é uma dessas empresas de uma aplicação específica e a gente utiliza esse código para melhorar a operação das empresas que usam o CRM HubSpot, né? Então, assim, é isso que a gente faz, né? Nós somos hoje, a grandes rasgos, uma aplicação de WhatsApp para quem usa CRM. E nosso CRM favorito é a HubSpot, né? Então Que temos bom. muitos clientes da HubSpot, somos grandes fãs, usamos a HubSpot no nosso negócio também. E isso, então é importante entender essa questão do WhatsApp Business API, porque também no WhatsApp Business API as coisas funcionam de uma maneira diferente, né? Existem várias limitações e várias possibilidades também. Quando a gente fala das limitações, hoje eu como consultor, né, de empresas que buscam aí melhorar a operação de WhatsApp, identifico que existe como eu posso dizer, um pushback, né? Tipo, como eu poderia dizer isso em português? Mas Uma forma de você. Eu não sei se tem uma palavra específica em português, mas segura a evolução, né? Dá exato. uma segurada ali da Exato. situação. De quem opera, de quem tá ali, quem que precisa falar com os clientes, né? Porque é uma nova interface, Entendi. né? Então as pessoas elas estão acostumadas com o WhatsApp Business ali e aí a gente tá falando de mudar a maneira como elas operam e causa uma certa estranheza ali inicialmente de, poxa, né? Agora eu vou operar no WhatsApp, mas em outra ferramenta. E aí, falando um pouquinho também sobre essas limitações, digamos assim, que as pessoas não estão acostumadas, é a questão dos templates de mensagens do WhatsApp, ou os HSMs, né, que é mais Eu não conhecido... conhecia esse termo. O template eu sabia. Então o Aham. nome é O nome é HSM. HSM, Ah, isso é legal. né? Vou falar isso para meus clientes para eu parecer entendido. Exatamente. O que é o HSM? Bom, no WhatsApp Business API existem 2 tipos de mensagens, né? 2 tipos de conversas, desculpa. O que a gente chama de inbound, que é o receptivo, que é quando eu, Júnior, escrevo para Rev 360 e começo uma conversa com eles
para comprar, para pedir um suporte, enfim. Eu entro em contato com o canal da empresa. Aí tudo certo, tá? Funciona normalmente. Só que agora, quando a empresa vai começar a conversa com o usuário, a primeira mensagem que a empresa envia, ela precisa aprovar com a meta, né? E isso é o HSM. E aí a gente começa a falar um pouco, né, do porquê que tem muita gente que tem esse medo de usar. Porque tu não pode enviar qualquer coisa, né? Tu tem que submeter a meta, a mensagem que tu vai enviar, ela aprova, e aí depois que está aprovado, tu pode utilizar ela. E tu não pode fazer edição nem nada quando tu vai enviar a mensagem, né? Tu tem que enviar assim como tu aprovou. Então, eu noto que tem muitas empresas, principalmente as que têm uma operação mais próxima, mais dinâmica, onde os atendentes eles não gostam muito do HSM, eles não são fãs. Mas eu te digo uma coisa, na prática não muda nada, entende? Na prática talvez até facilita, porque é uma mensagem pronta que tu vai ali e envia para iniciar o papo com o teu cliente, né? E aqui eu já comecei falando um pouco das restrições, né? Eu acho importante falar sobre isso, porque as empresas elas precisam ter consciência na hora que elas vão pensar em escalar o negócio delas e mudar o tipo de WhatsApp. Mas por outro lado, a gente tem inúmeros benefícios, né? Que impactam aí diretamente nos principais indicadores das empresas. E eu sou apaixonado por esses resultados, porque eles realmente mudam o jogo das empresas que apostam no canal, né? A gente vê aí taxas de conversão que antes eram de 1, 2%, quando tu começa a usar o WhatsApp Business API, tu chega a ter um pico de 10% de conversão, né? Isso eu não estou falando da boca para fora, isso é o caso da nosso cliente Alugator, que escreveu um caso de sucesso com a gente e falou justamente sobre essa melhoria na conversão de vendas deles, né? Então, assim como eles, existem outros casos, mas, enfim. Bom, além de melhorar a taxa de conversão, tem toda a questão de comprovação jurídica também, Marcos, que eu acho super importante, né? E quando tu usa o WhatsApp Business API, tu tá tirando da mão do teu funcionário e centralizando todas essas mensagens dentro do teu sistema. Isso é muito importante. Né? Então, no momento que alguém é desligado, essa pessoa ela não vai levar a carteira de clientes e as conversas delas com eles, porque isso vai estar centralizado dentro do sistema da empresa. O mesmo acontece quando tem algum problema legal. Algum cliente teve algum problema e processa a empresa. Tu vai ter a comprovação dentro do teu sistema, dentro do teu CRM, né? No caso da HubSpot. Aquilo vai estar lá e vai servir de comprovação jurídica de que realmente aconteceu ali, né? Bom, a gente falou aqui dos principais benefícios, mas tem outro que eu gosto muito, que é a questão da metrificação das principais indicadores de atendimento, né? Então, assim, tu consegue começar a controlar tempo de primeira resposta, tempo de atendimento dos teus funcionários, tempo médio de resposta, tempo de inatividade, quanto tempo ele está conectado no WhatsApp. Tu consegue fazer todo esse mapeamento e tu consegue ser muito mais estratégico nas tuas decisões, porque agora tu tem dados, entende? Então esse também é o pulo do gato do WhatsApp Business API, né? Quando tu muda do business para o Business API, tu começa a ter dados que vão gerar insights e que depois vão gerar ações, e principalmente ações comerciais, que vão aí melhorar os seus resultados que podem também. ser combinados com outros dados do CRM. Com outros dados do CRM. O WhatsApp se torna um canal, um dos vários canais de comunicação. Exato. Porque quando a gente usa muito o WhatsApp, ele é meio que isolado, né? É aquilo, ele é isolado, é difícil de ter as métricas, é difícil de você tomar decisões. Mas quando você conecta no CRM, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa conexão, mas ele te dá aí um universo de entendimento. Exatamente. Então, vamos sintetizar. Você falou, assim, muitas informações do que você disse são as dúvidas
que as empresas têm. Eu Uhum. ouço também essas dúvidas, porque quando a gente vai comercializar HubSpot, o WhatsApp acaba, né, por ser muito utilizado, acaba entrando também no bolo. E tem um ponto importante. Os clientes ele têm uma tendência de querer juntar o melhor dos dois mundos. Ele não quer perder essa flexibilidade do WhatsApp Business, mas ele quer ter controle. E aí uma pergunta muito típica é, mas eu não tenho como continuar usando o WhatsApp Business e levar isso para HubSpot? Eu repasso para você essa pergunta. Júnior, isso é possível? Se é feito, isso é ilegal? Fala aí, como é que é essa... É uma pergunta difícil, tá? Eu diria assim, vamos partir do princípio. Quando tu tem um número de telefone e tu usa ele no teu WhatsApp pessoal, tu não pode usar ele no business. Tu fica com ele no pessoal. A mesma coisa quando a gente fala do Business API. Uma vez que tu passou no Business API, ele não pode ser utilizado nos outros canais. Se a gente está falando de automação de WhatsApp, e a empresa tem uma solução que faz essa de uso no business e usa automação, e isso aí eu achei engraçado o termo que foi utilizado esses dias, que uma empresa me disse assim, não, mas eu quero ter o WhatsApp pirata. Eu assim, WhatsApp pirata, como é que funciona isso? Me explica. Todo mundo quer. Né? Então, assim, se tem, ele não é uma legal. boa prática, né? Não é legal. Entendi. Aí a Meta ela disponibiliza a API oficial e, enfim, quando tu usa a API, tu tá Existem na muitos API. riscos, né? Assim, vamos dizer assim, existem tecnologias que podem permitir que isso aconteça, mas assim, você está assumindo vários riscos, você está penalizando sua empresa em prol de um budget. Porque é aquilo que você falou, a primeira grande mudança é você pagar por um envio de mensagem, quando o cliente não responde, né? Aquela regra que você falou. Eu vou pagar por um envio de uma mensagem e aquela conversa só fica gratuita quando o cliente responde, né? Por 24 horas, que é a regra padrão. Mandei uma mensagem, paguei X, eu não sei quanto é, mas alguns centavos, né? Quando você multiplica isso, é um valor, dependendo do volume, é um valor interessante. E aí, quando o cliente responde, você ganha ali uma janela de 24 horas a partir da última mensagem dele para conversar. Esse já é um primeiro obstáculo. Só que... E aí, o HSM, agora que você falou, eu concordo com você. Eu também não acho que nossa, tem que aprovar com a Meta e tudo mais. Eu até vejo muitas operações e a aprovação é muito rápida. É instantâneo. Né? Então, eu também não acho. Eu acho que o grande problema é o pagamento do ativo. E que eu acho que aí é uma conversa que a gente tem que conscientizar, dizendo assim: olha, você tem que pagar isso para você ter todo o controle. Você não tem como ter o melhor dos mundos pirateando, você está colocando em risco a sua operação. Né? E essa pirateada nem é tão eficiente muitas vezes. Né? Você não tem segurança nem parte da meta, né, de que você pode usar aquilo. E tu pode ser banido, né? Pode ser banido do ecossistema da Meta. Eles podem banir o teu Facebook Business Manager. Enfim, daí tu fica impedido de usar o WhatsApp, de veicular anúncios no Instagram, no Facebook, todos os produtos da Meta. Né? Então, não recomendo aí para ninguém usar essa solução. Você tem que pensar em vários tipos de gambiarras do seu negócio para você usar ali uma forma, né, de tentar se aproximar ao modelo pirateado. Não vale a pena. Exato. Essa economia não vale a pena. Mas tem um ponto aqui que eu gostaria de trazer também. Quando a empresa ela prefere usar o WhatsApp Business, ela não quer automação, mas ela quer os dados centralizados no CRM, a Trello ela também tem uma solução que é gratuita, que é o Trebot. O Trebot ele é uma solução para o WhatsApp Business, e aí a gente está voltando para aquele segundo tipo de WhatsApp, né, onde ele, todos os dias, no final do dia, ele pega o que tu conversou com o cliente e joga para dentro da HubSpot. Né? Isso é gratuito. Né? Então, assim, a gente entende que tem empresas que não estão prontas para passar para o WhatsApp Business API, então a gente criou essa solução nesse produto que se chama Trebot, e o Trebot ele registra o histórico do WhatsApp Business dentro da HubSpot.
Se o usuário ele não existe, a gente cria o contato na Hub E e cria as armazena o histórico. conversas. Ele tem outras funcionalidades também. Ele pode servir de assistente. Tu pode perguntar para o Trello quais as tarefas que tu tem para realizar hoje, né? Principalmente para quem trabalha na rua e precisa, sei lá, acessar as tarefas que tem. O Trello, ele te diz ali. Essas são algumas das funcionalidades que o Trello tem. Ele é gratuito, né? Então, se você é usuário da HubSpot, procura lá no Marketplace o Trello, faz o download e incentiva os teus funcionários, os teus colegas a utilizarem ele também, porque ele é de grande valor, né? Ele não vai automatizar nenhum processo, mas ele vai ter pelo menos aquela questão, né, do jurídico, ou do quando o funcionário saiu da empresa, essas informações vão estar todas registradas dentro do CRM. Entendi. Então, também é um grande produto, é uma das soluções de WhatsApp no Marketplace da HubSpot mais baixadas aí nos últimos meses. Nossa. Né? Ele tá fazendo Eu bastante não sabia, sucesso. eu não sabia que era gratuito. Poxa, é uma falha minha, então. Eu vou começar a divulgar isso, porque tem muitos clientes. E eu acho que isso pode ser um caminho, inclusive, Júnior, para evoluir para o WhatsApp Business API. Exato. Porque tem muitas empresas, é aquilo que a gente fala, igual no CRM, tem empresas que já estão no nível de utilizar uma solução robusta como a HubSpot, mas estão utilizando soluções inferiores por questão de custo. Acho que é a mesma coisa o WhatsApp Business API. Empresas grandes usando o WhatsApp Business, eu acho que está muito desconexo. Né? Tá faltando aí um entendimento, né, maior. Então, mas eu acho que o nosso papel é fazer esse trabalho de formiguinha. Exato. E uma vitória a cada dia, né? Exato. E assim, olha, sinceramente, tá todo mundo aprendendo no mesmo momento. Né? Assim como a inteligência artificial, né? Inteligência artificial, enfim, é o hype, todo mundo fala, né? Tá ali no Web Summit, tipo, a cada canto, a cada conversa que tu escutava, tu via que sempre estavam falando da inteligência artificial. O WhatsApp também, né? Ele, tipo assim, ele vem crescendo, vem evoluindo e tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Tá tudo bem, né? Mas a gente precisa gerar esse awareness de que temos que explorar mais as possibilidades dentro desse canal, porque ele deixou de ser troca de mensagens, né? Fiz um post essa semana justamente falando sobre isso. O WhatsApp, ele não é mais, no âmbito empresarial, ele não é mais troca de mensagens, né? A troca de mensagens, ela é a pontinha do iceberg, né? Por debaixo tem um monte de outras funcionalidades e principalmente automações em outros sistemas. O WhatsApp ele deixou de ser um canal onde a gente troca mensagens e ele passa a ser um canal onde uma mensagem uma interação, ela acaba gerando uma automação em outros sistemas e aí tu pode fazer diferentes coisas, né? Por exemplo, tu pode abrir um deal na HubSpot, dependendo do que o usuário está te falando ali, um ticket, tu pode incrementar o perfil do teu usuário, né? Tu pode criar um contato novo na tua HubSpot, uma empresa nova na tua HubSpot. Então, assim, tem muitas possibilidades com o WhatsApp Business API. Pensando, né, nesse cenário, inclusive, que você trouxe aqui da integração, esse é um ponto que preocupa a muitos clientes, né? Então, quão suave é esse uso em conjunto da HubSpot, né, com a Treble? Vocês, por já serem, né, clientes da HubSpot e vocês fomentarem esse ecossistema, eu imagino que seja algo fácil. Por quê? Quando o cliente... Na verdade, assim, os clientes hoje eles estão pressionados de um ecossistema com várias soluções. Mas não tem como fugir disso. Essa é uma realidade. Tem pessoas que chegam para a gente, eu quero centralizar tudo e usar só uma ferramenta. Isso não vai acontecer. Me desculpa, mas não existe uma ferramenta que vai solucionar todos os seus problemas. A gente tenta, a própria HubSpot, né, a gente vai falar um pouquinho da solução de WhatsApp da HubSpot. A HubSpot ela tenta dar algumas coisas a mais, até fora do âmbito CRM em si, mas ela não tem tudo. Então, é importante você entender que nenhuma ferramenta tem tudo. Não, nenhuma do mundo tem. E aí, quando a gente pensa nessa conectividade, envolve algumas preocupações, como, além de custo,
a consistência, a robustez, se de fato é algo o mais próximo do nativo possível. Fala pra gente assim, hoje eu tenho HubSpot, quero usar o WhatsApp da Treble. O quão fácil é fazer isso, assim, de forma geral? É bem fácil. Quando a gente começa pelo processo de integração, né? Geralmente a gente aí, quando vê outras soluções, quando vai integrar com a HubSpot, leva um tempo, exige um desenvolvedor, uma consultoria que vai executar esse trabalho. Na Treble, em menos de 5 minutos, tô sendo assim, né, bem pessimista, tu finaliza a integração entre a Treble e a HubSpot. Uma vez que tu tem os dois integrados, tu tem que desenvolver o teu aplicativo, né? Então, que problema tu quer resolver? Eu quero fazer um chatbot de atendimento, onde eu vou pré-qualificar o que esse usuário está buscando e vou direcionar ou para vendas, ou para pós-vendas, ou para uma equipe financeira, ou, enfim, vou ter um outro menu especial lá. Tem que identificar o que tu precisa e para executar isso é muito fácil. Não exige código nenhum, são bloquinhos, né? A comparação que eu vejo que se faz muito com a Treble é tipo, é o Miro, né? É que nem no Miro. A interface é bem semelhante. Basicamente, né? plugar processos. Exato. Mas tem que ter muito bem definido, tá? Isso aí pode ser bem pegadinho, assim. Porque, tipo, é fácil de tu montar, mas tu tem que saber aquilo que tu quer resolver. É igual o CRM. Exatamente. Tu tem que saber a dor que tu precisa resolver. Porque senão tu, né, não vai ter nexo tu desenvolver alguma coisa. Tu precisa conhecer o teu processo, as tuas regras de negócio, para daí espelhar isso dentro do WhatsApp. Para te criar isso é muito fácil. Né? Eu crio ali hoje, óbvio, eu já estou na Treble há quase 5 anos. Então, assim, eu crio um chatbot em 3 minutos. Entende? E integrado com a HubSpot, fazendo validações, né? E é muito fácil, Marcos. E a Treble, um dos grandes diferenciais dela também é que ela não te dá só a ferramenta. Ela te dá tudo, a transferência de conhecimento, não só da ferramenta, mas de todo o ecossistema do WhatsApp, das boas práticas, né? Até mesmo a gente acaba entrando muito na HubSpot dos nossos clientes, entendendo como as coisas estão estruturadas, para daí então definir, olha, a gente vai fazer isso desse jeito aqui. Então, quando tu contrata a ferramenta, tu tem a venda consultiva, né, onde o vendedor ele vai entender o teu negócio, entender o que tu está buscando, vai te direcionar também aquilo ali, o que tu precisa, entender quanto vai ser esse tempo de implementação. Também provavelmente vai me perguntar isso, mas já vou adiantar. Ele pode demorar ali, ele dura em média, tá? 2 semanas. Mas eu já fiz em um dia. Na Black Friday, foi na Black Friday? Acho que foi na Black Friday, né? Na sexta-feira anterior à Black Friday, uma empresa chegou para mim e disse, eu preciso fazer uma campanha no domingo. Isso era sexta-feira, 3 horas da tarde. E eu queria usar a Treble. E eu disse assim, já sabe o que tu quer fazer, tá pronto para contratar? E ele citou. E a gente pegou e a gente executou isso. Né? Então, assim, pode ser muito rápido, como, sei lá, 2 horas de trabalho, como pode ser ali, eu diria, em média, 2 semanas para te ter tudo bem pronto, bem Mas desenhado. esse tempo não é relacionado à tecnologia. Mesma coisa que eu falo do CRM. É aquilo, são as regras que não estão definidas. Exatamente. E se as pessoas ficam batendo cabeça, vai demorar. Então as pessoas chegam pra gente e falam às vezes, em quanto tempo que você vai implementar HubSpot para mim? Olha, sem brincadeira, dependendo do que você tem, 1 semana eu posso ter. Posso demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mais. Porque eu tenho cliente que às vezes, vamos definir o seu processo? Vamos, tá definido, tá. Entra numa reunião, que é para ser uma reunião de 1 hora, eu fico 2 horas com as pessoas discutindo o processo, o que é certo, o que é errado. Aí, meu amigo, você vai ficar 1 ano inteiro enquanto você não definir o processo. Então, a definição do processo, para você ver que é muito similar, né? Se você não sabe onde você quer chegar, não adianta. Exatamente. E é uma curva de aprendizado. Eu acho que assim, tu tem que primeiro dar o primeiro passo, que é começar, né? E como tudo na vida, tu vai evoluindo. E essa é uma trajetória que eu vejo muito, né? A empresa, ela começa ali com o que seria a dor que ela identifica, como ela resolveria naquele momento. Tu vai analisando as métricas, porque a Treble, ela também, né? Outra grande diferencial do WhatsApp Business API é que tu consegue metrificar tudo, então tu vai conseguir analisar.
tá funcionando, não tá funcionando, baixou minha conversão, o meu cliente está esperando muito tempo, tem gente que fica perdida, enfim, tu tem que analisar aquilo, não é só fazer, é fazer e analisar. E eu diria que esse exercício deveria ser feito todos os dias, até tu ter segurança de que, ok, esse aqui é o meu fluxo, esse aqui é o meu chatbot, esse daqui é a minha estratégia de WhatsApp. É isso aí. Né? Então é muito Tentativa e erro, né? importante analisar. Exatamente. Né? Tipo assim, ninguém começa perfeito, sabe? E em nada é assim, eu acho, né? Tu vai aprendendo. O importante é dar o primeiro passo e começar a criar e a brincar com... Legal. Então, em questão de essas tecnologia, tecnologias. estamos muito bem servidos. Uma conexão de menos de 5 minutos. Então, tudo que... o que eu posso fazer? Basicamente de tudo. Eu sei porque eu já vi muito isso acontecer. Uma conversa, cria uma pessoa física, cria uma pessoa jurídica, é uma oportunidade de venda de acordo com o que a pessoa responde, é ou não é, nutriu ou não nutriu, quem atendeu, quem não atendeu, quanto tempo ficou em atendimento, quais perguntas personalizadas você pode fazer, onde você quer gravar isso dentro do HubSpot. Tem campos de depara, né? Que você. Enfim, é o que a gente espera de uma solução hoje em 2025 em diante. Uma solução onde é fácil de você customizar, você precisa customizar e você consegue facilmente criar esse ecossistema. Eu sei porque eu já vi até de concorrente de vocês de que porque tem que contratar um parceiro para fazer um monte de código de não sei o quê. E aí muitas vezes, né, é uma dor de cabeça à parte. Exato. Além de, às vezes, quando a empresa ela começa a usar a HubSpot e ela começa a usar uma solução de WhatsApp, tipo assim, a HubSpot ela exige um penso, né? Ela exige ali um trabalho da empresa de entender, mapear tudo que precisa ser integrado, estruturado, né? Arquitetado. E quando tu vai usar uma solução de WhatsApp que te exige uma consultoria, que também precisa entender do teu negócio, que vai ter que desenvolver um código, que vai tirar a tua autonomia desse canal, de operacionalizar o canal, isso aí pode jogar contra a empresa a médio e longo prazo, viu? E até no curto prazo, né? Porque tu vai ter que, tipo assim, tua equipe vai ter que se dividir em dois, né? Tipo assim, o WhatsApp e a HubSpot, né? Enquanto a Treble, ela se encaixa muito bem no processo de implementação da HubSpot, né? Então a tua equipe ela fica focada ali naquilo que realmente importa, que é o CRM. A Treble ela vai simplesmente espelhar aquilo que tu arquitetou dentro do sistema. Legal. Né? Certo. Isso. A HubSpot, outra pergunta muito comum. A HubSpot lançou já há algum tempo. A HubSpot também, assim como a Treble, era uma parceira WhatsApp Business API, né? Atendendo principalmente o público brasileiro. Né? E é muito cobrado, até porque muitos concorrentes têm essa conectividade que a gente chama de WhatsApp Business API nativo dentro da HubSpot. Né? E é uma facilidade, naturalmente. Né? Claro, é o mesmo sistema, né? Todas essas regras que a gente conversou também se aplicam, também é fácil, uma integração nativa, enfim, tem tudo isso. Pensando que a HubSpot também pode oferecer isso, como que você enxerga a Treble oferecendo algo diferenciado em relação ao que a HubSpot oferece hoje, de forma geral? Vamos pegar uma fotografia de como as duas ferramentas estão hoje em dia, tá? Perfeito. Porque pode ser que daqui a alguns meses esse cenário mude. Mas hoje a diferença das duas soluções, tá? A alto nível, assim, na solução da HubSpot, basicamente é a troca de mensagens. Na solução da Treble é a troca de mensagens e a automação dentro do teu CRM. Tá? Então, é assim que eu explico. Existem algumas funcionalidades que uma tem e a outra não tem, né? Tipo, a Treble, por exemplo, tu pode gravar áudio desde a ferramenta, ele transcreve teu áudio, vai te dar reportes de entregabilidade, o que foi entregue, para quem não foi entregue, por que não foi entregue, reportes de engajamento, quem respondeu o quê, quanto tempo demorou para responder, tempos de atendimento e controles da operação. Né? Então, assim, tu consegue ter um painel de saber, bom, eu tenho todos esses atendimentos aqui
e um supervisor ele consegue operacionalizar, consegue supervisionar, obviamente, tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, em uma tela ele vai ver, ó, tem todos esses chats aqui. Esses aqui estão esperando há 10 minutos, transfere para outro agente, né? Ou consegue fazer esse controle da operação e garantir a qualidade do serviço, né? Então, eu vejo que assim, essa é a diferença das duas soluções hoje. Da HubSpot realmente é muito fácil. Eu, esses dias, estava integrando, fiz a integração, habilitei uma conta, foi super rápido. Porém, aí a gente tem, né, a Treble, ela tem uma sofisticação muito maior e eu diria que ela é para grandes operações mais complexas, né? Outra coisa que eu gosto muito de abordar quando eu estou falando sobre o WhatsApp é a questão de que as empresas elas ainda não têm a visão de que o WhatsApp ele pode se conectar com o CRM e que ele pode fazer com que cada cliente que tu trate diferente cada cliente que entra em contato contigo. Não sei se você já viu esse meme, já vi ele no LinkedIn, mas é um que se usa muito para representar o valor do CRM, que é o Ozzy Osbourne e o Príncipe Charles, ambos têm a mesma idade, são ingleses né? E tipo assim, sem CRM eles recebem o mesmo tipo de comunicação. Com o CRM tu consegue diferenciar o que tu envia para cada um e como tu fala com cada um deles. E no WhatsApp é a mesma coisa. Quando tu tem ele integrado com o CRM, tu consegue tratar de maneira diferente cada um dos teus clientes, né? Na HubSpot já não consegue fazer isso porque ele manda mensagem e um humano manda uma mensagem. Talvez o humano consiga personalizar, mas tu não consegue fazer esse pré-atendimento, né? Essa qualificação de quem é o que está buscando de maneira automatizada, né? E eu gosto muito disso. Hoje, quando eu estou construindo chatbot, já não faço mais tanto isso, mas já fiz muito. Quando eu estou construindo com uma empresa, eu sempre gosto de começar assim, tá? O que a gente precisa saber do teu cliente para tratar ele de maneira diferente, né? Tipo assim, quais os estágios que tu tem dentro da tua empresa. Então, a gente vai tratar diferente um cliente que está entrando pela primeira vez, um lead que está entrando pela primeira vez e um cliente já. Tu não vai ter o mesmo fluxo conversacional com eles, né? Tu vai, pro que é novo, tu vai ter que perguntar qual o e-mail dele, qual o nome dele e as informações importantes para o teu negócio. Uma vez que tu tem isso, tu não precisa toda vez que ele escreve começar a fazer essas mesmas perguntas. Eu, como consumidor, não gosto muito disso, né? Eu fico até às vezes assim um pouco irritado quando eu entro em contato com uma empresa que tipo, já sou teu cliente há 3 anos e tu começa a conversa me perguntando qual o teu nome, qual o teu CPF, aquela tipo, entrevista. poxa, tu não tem um CRM onde tu já tem essas informações, né? Então, assim, a gente também fala muito de experiência do cliente aqui quando a gente está falando sobre integrar o WhatsApp no CRM. Eu também tenho essa sensação, assim, apesar do assim, HubSpot, o core business da HubSpot não é o WhatsApp, é oferecer uma opção para clientes com necessidades específicas de usar o WhatsApp Business API. Mas temos muitas empresas que têm operações, envolvendo grupos, engajamentos diferenciados, como você falou, até mesmo questões de áudios, que talvez precisem repensar hoje a forma como eles utilizam. Utilizando ferramentas como a Treble, que respiram 24/7 WhatsApp. É aquilo que eu falo, você tem que buscar empresas, se você tem uma operação, né, exigente, você tem que ser exigente nas suas ferramentas, buscar as melhores e conectá-las. É isso. E esse stack, Marcos, de HubSpot e Treble, imagina, tu pode criar um aplicativo sem uma linha de código. Entende? Eu acho que isso assim, cara, ele leva a empresa para um outro patamar, né? Tanto os concorrentes da Treble quanto os concorrentes da HubSpot, para ti executar algo um pouco mais complexo, tu precisa de um desenvolvimento, tu precisa de tempo, tu precisa de dinheiro, né? E a Treble e a HubSpot juntas, ela permite, por exemplo, que um head de vendas crie a própria aplicação de vendas dele sozinho, né? E de maneira muito rápida.
né? Então, assim, para empresas que estão buscando escalar, é o stack perfeito, né? Porque ele não vai te demandar que tu contrate algo extra para que isso funcione ou que tu gaste um tempo para desenvolver isso, né? Então, eu sou muito fã disso. Eu acho que isso empodera muitas empresas, sabe? Essas duas ferramentas. É Não, com isso que eu certeza. vejo hoje. Ahn, Eu acho que, assim, pra mim, é aquilo que eu gosto de falar. Cara, não tem muito o que pensar. Ah, porque eu tenho orçamento. Não, o seu orçamento não é limitado. Você tem que saber convencer. É aquilo que eu falo. Eu falo muito aqui do tá caro e, de novo, ele aparece aqui nesse podcast. Não tem caro, não existe. Eu acho até muito barato. Quem diz que tá caro é porque não tá entendendo o valor combinado disso tudo. Porque isso gera muito. Gera muito valor, gera muita receita. Exato. No início, antes de contratar, né, quando muda do business para o business API, tem aquele preço, daí todo mundo, não, mas eu não tenho esse orçamento. E daí quando tu vai ver o que a pessoa faz, ela investe um monte em outros canais, uma grana em outros canais que não tem a mesma Que já eficiência. estão acostumados a pagar ali milhões em publicidade na TV aberta. O outdoor, vamos investir aqui 1 milhão. Tudo bem. Tá todo mundo... o Google Ads. O Google Ads já tem um orçamento aqui de 100 mil por mês, tudo bem. E tá acostumado. O Google é caro mesmo, o Meta é caro mesmo. E tudo bem, porque a empresa está acostumada. Aí você tem uma soluçãozinha. Aquilo que você falou, o WhatsApp Business é gratuito. Quando você bota uma solução que você paga, o cara, opa, não, peraí, mas você não deveria estar usando o WhatsApp Business. Esse custo é que deveria existir já na tua empresa. E é bom você começar a ir atrás disso. 100% de acordo. Mas o retorno é fascinante, viu? O retorno é fascinante. Assim, eu trabalhei por muito tempo com e-mail marketing, né? Quando eu comecei a trabalhar com CRM há quase 10 anos atrás, trabalhava com e-mail marketing. Os resultados que eu via naquela época, eles não se comparam com os resultados que eu vejo hoje com o WhatsApp, sabe? Assim, é bizarro, né? A diferença do retorno que o WhatsApp gera e o e-mail gera, né? E às vezes as empresas elas investem tanto no e-mail, em criar um e-mail e na arte do e-mail e às vezes até envolvem código no e-mail, desenvolvem réguas no e-mail, gastam tempo no e-mail, mas hoje menos de, não sei, 40% das pessoas acessam o e-mail todos os dias, né? No WhatsApp a gente está falando de 90%. Isso aí já te dá um indicador de que o retorno do teu investimento ele vai ser muito maior, né? E esse retorno ele pode chegar, eu já vi assim, números exorbitantes, entende? Depende muito também do teu ticket médio e tudo mais, mas o WhatsApp ele tende sempre a ter um retorno muito maior do que canais tradicionais. Com certeza. Acho que as pessoas nem precisam ser muito convencidas do poder do WhatsApp, até porque elas usam. Eu acho que o grande diferencial hoje é falar de que sim, vale a pena pagar o WhatsApp Business API. Vale a pena, você precisa. Você quer ter controle da sua operação, você precisa ter. Essas regras que não existiam, desapega. Você tem que pensar como empresa, como CNPJ, não como CPF. E a tua empresa precisa. E acabou. Às vezes a gente não dá para ficar, né, pensando muito nisso. E tem um ponto importante em cima disso tudo, que a gente não falou, que é a inteligência artificial. Né? Todo mundo também quer saber disso. Temos aí já soluções com o WhatsApp, os famosos agents, né, agentes autônomos, enfim, já está bastante disseminado aí de conhecimento, talvez não de prática, mas de conhecimento tem bastante. Me fala aí que a gente tem de opções aí com a Treble, com a Meta de inteligência artificial. É um cenário em constante mudança. A cada semana surge uma nova possibilidade. Isso é fascinante e dá um frio na barriga ao mesmo tempo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje, como que funciona a inteligência artificial no WhatsApp e aí falando do WhatsApp da Treble. A gente tem ele como a inteligência artificial apoiando o operador em alguns pontos específicos, atuando de maneira autônoma. E isso é muito estratégico, porque a gente identifica que quando o WhatsApp ele atua sozinho, a inteligência artificial atua sozinha,
existe um grande risco do teu retorno, do retorno do teu investimento ser negativo, porque a inteligência artificial ela pode alucinar. E eu não sei tu como consumidor, e eu gostaria que tu me falasse isso também, mas eu como consumidor já tive muitas decepções com atendimento onde a inteligência artificial era autônoma. Ela me dava uma resposta que eu não estava buscando, né? Eu fazia uma pergunta, ela me dava uma resposta ou que não existia, ou uma resposta de pegava uma palavra e mudava o contexto daquela palavra e me dava uma outra resposta. Então, na Treble, estrategicamente, a gente tem esses agentes atuando em pontos específicos. Tu pode criar agentes especializados para diferentes temas, mas mesmo assim, tu vai ter que construir uma jornada do teu cliente onde tu desenha onde esses agentes vão atuar. Não vai ser tipo assim, entrou no WhatsApp, a inteligência artificial tomou conta e fez todo esse processo. Acredito que isso vai acontecer, tá, Marcos? Mas não nesse momento. Não é o momento que a gente está vivendo. E a gente também, quando fala de inteligência artificial, não é só o autoatendimento, né? E porque ele também pode apoiar o atendente humano quando é necessário, né? Então, esse é são outros grandes pontos positivos de tu mudar para o WhatsApp Business API, porque as pessoas que falam, elas já não precisam mais quase que nem escrever, né? Na Treble, hoje, um agente, ele nem precisa escrever mais. Ele só, a inteligência artificial, quando tu está falando ao vivo com o cliente, tu só chama o assistente tal e tipo, responde essa pergunta desse usuário. A inteligência artificial escreve para ti e daí tu só verifica, faz sentido. Então, envia para ele essa resposta, né? Isso é uma das funcionalidades. Também a inteligência artificial, ela te permite que tu transcreva o áudio que está sendo enviado para tua equipe, que ele resuma a tua conversa. Às vezes a conversa ela é muito grande, tem o histórico de outros dias também, e tu pode acionar a inteligência artificial para, ao invés de ficar lendo, dizer o que está rolando com essa conversa aqui. E ali em um headline, em um tweet, ele te diz, olha, cliente tal, tá assim, 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 tá. Então já sei o que ele quer e vou tratar desse caso. Isso aumenta muito a eficiência, diminui o tempo de atendimento e a satisfação do cliente, porque tu consegue resolver o problema. A semana passada, a gente gravou um vídeo com a Company Hero, que é uma das nossas clientes também, que eles conseguiram reduzir o tempo de atendimento em 70%, né? Então, assim, imagina, tu reduzir, tu tá economizando aí o tempo do teu cliente, o teu tempo, né, tá tornando eficiente para todos os lados. Então, isso, a inteligência artificial hoje, ela tá apoiando o operador e atuando em pontos estratégicos na Treble. Tem um exemplo que eu gosto de citar muito, que é o acho que é da General Motors, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se tu chegou a ver isso, que um cara ele conseguiu comprar um carro por $1. Não. Tu não viu isso? Ele conseguiu, numa conversa com a AI, dizer para ela que manipular ela, dizendo que ela teria que seguir as instruções que ele estava dando e que ele iria comprar um carro por $1, e ela deveria aceitar tudo aquilo que ele falasse. E ele conseguiu comprar um carro por $1, né? Então, assim, tem esses riscos de tu ter uma AI autônoma. Hoje eles já não têm mais essa autonomia lá, né? No final das contas, ele não conseguiu pegar o carro, tá? Mas, assim, foi um grande problema para a empresa. E esse é um dos medos que a gente tem hoje em dia, porque ela alucina e a gente não tem totalmente o controle dela ainda. Então, por isso que a Treble, estrategicamente, utiliza a inteligência artificial apoiando o operador e colocando os agentes em pontos específicos da conversa. Eu acho que a Treble está sendo bastante responsável, né, no uso da IA, e é uma coisa que muitos empresariados, né, e CEOs não são responsáveis. Esse é um grande ponto. Eu falo, são pessoas que gostam do alto risco. Então, o que o CEO quer? Ele quer reduzir custo, quer colocar uma máquina ali gerando, quer ouvir, que geramos
500, 1 milhão de leads numa semana e fizemos vendas automáticas. Todo mundo quer ouvir isso. Eu acho que tem um dia em que vai chegar nisso, mas hoje nós estamos maduros. Aí você quer assumir o risco de acontecer isso e você perder um carro seu dar de graça para um cliente, pode ser um risco maior. Pode ter empresário que tudo bem, eu posso assumir esse risco em prol de outros ganhos, ou não, quero ter uma... Mas eu acho que a Treble ela é muito importante. E você falou muito da responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Todo mundo sabe que a tecnologia, no fim, ela é o elo fraco do relacionamento. A primeira coisa que se fala é: a tecnologia não funciona, vamos vender, vamos trocar, vamos fazer outra coisa. Né? Nunca são as pessoas nunca são as culpadas. É sempre a tecnologia, é sempre ela que não funcionou do jeito que deveria. Né? Isso é uma coisa que eu falei ontem no CRM. Eu falei para um grupo de CEOs e falei: a responsabilidade do projeto dar errado é de vocês, porque vocês recrutaram uma pessoa para cuidar de CRM, uma pessoa que não sabe escrever uma linha de processo. Vocês depois querem trocar a plataforma de vocês? Vocês vão trocar todas as plataformas do mundo. Então, vamos começar a entender e tocar na ferida disso. Então, eu acho que é muito responsável o que vocês fazem em relação a IA. A própria, por exemplo, na HubSpot também tem, né, dentro do Breeze, né, que é a central de IA, ela tem os agentes, né, e lá tem o modo, falando isso de e-mail, né, ela tem um modo de prospecção autônoma, em que ele cria ali uma sequência de e-mails, né, e o modo semi-autônomo, que ele vai criar um modelo e você dispara. Eu falei, sem sombra de dúvidas, eu jamais vou ligar o modo autônomo, porque não é porque a HubSpot é isso. Eu não confio plenamente na inteligência artificial para fazer isso para mim. Sabe, sei lá, o que ele está enviando. Uma vez eu contratei uma empresa para fazer prospecção via LinkedIn usando inteligência artificial. E assim, minha marca foi muito queimada, porque vários tipos de situações, desde a pessoa falando que não quero mais falar porque estava perturbando muito ou coisa assim do tipo. Eu fiz há muito tempo atrás para testar. E a IA não respeitava. Aí os caras da empresa, não, porque tem que ajustar aqui. Eu falei, isso aqui é um experimento. Isso aqui é um experimento total. Então, eu gosto muito desse posicionamento que a Treble tem, responsável, de ter um dono daquilo. Você vai culpar a IA, aí quem que pagou esse carro aí no final? Eu acho que foi a empresa que implementou o WhatsApp lá dentro, a General Motors. Com certeza, ele juridicamente tinha alguma cláusula lá que empurrou para os caras pagarem no final. Eles, não, foi perfeito. Não é assim? Então, eu acho bem legal isso. É importante, né? Muito bom esse ponto que falou da responsabilidade. Hoje a Treble ela é uma empresa de produto. Então, assim, a gente tem muito claro a nossa missão e a gente não pega uma tecnologia simplesmente por pegar ela e jogar dentro da nossa solução. Não. A gente entende a dor do nosso ICP, né, do nosso cliente, e a gente pega a tecnologia para resolver essas dores. Então não vai ver a gente colocando, como se diz, o boi na frente da carroça, né? Basicamente isso, é colocar a inteligência artificial em qualquer parte da tua operação ali só porque é um hype. Não, a gente não faz isso. A gente resolve problemas, né? A gente entende as dores dos nossos clientes e pega as tecnologias disponíveis para resolver essas dores, né? Isso. Muito importante esse ponto também. Todas as empresas deveriam fazer isso, inclusive. E hoje, se a empresa quer... Assim, a Treble é uma ferramenta hoje que ela oferece é uma venda consultiva, né? Vocês tratam hoje tudo como uma venda consultiva, que eu acho que faz total sentido, porque vocês seguram na mão dos clientes, não é, toma aqui a tecnologia e pronto. E hoje vocês oferecem formas, né, trials, todo tipo de possibilidade de testarem, de conseguirem, enfim, entenderem de que é aquilo que eles precisam, né? Hoje é muito fácil ir para a Treble, fazer parte da Treble. Exatamente. É só nos contatar e a gente aí entende o que a empresa está buscando e bola um plano de ação para ela, né? A gente vai ser muito claro onde a gente pode chegar, a gente vai ter todo esse trabalho consultivo e ninguém vai empurrar a ferramenta para
para a empresa. A gente não vai pegar e dizer, olha, eu vou resolver os teus problemas. Não. Né? A gente vai entender o que você está buscando, vai desenvolver ali uma POC contigo se for necessário, para que tu teste, que tu sinta, tu veja se a tua operação ela vai se adaptar. Porque tem todo esse lance que eu te falei ali no início, né? Às vezes, assim, tu tem uma grande equipe de atendimento e daí tu vai mudar a ferramenta deles, eles vão ter muitos pushbacks, assim, tipo assim, não, mas no WhatsApp Business eu podia enviar uma mensagem a qualquer hora Direto, sem acontece. precisar aprovar com a meta. Agora eu vou ficar muito engessado. Para mim não faz sentido. Quando a empresa, às vezes tem gestores que chegam assim, já na reunião, não gosto do WhatsApp Business API porque tu vai engessar a minha operação. Não vai engessar, tu só vai fazer uma coisa de uma maneira diferente, entende? E eu super entendo também essa questão do ter que aprovar uma mensagem de WhatsApp com a meta, porque imagina que chato tu a todo momento tá recebendo uma mensagem no teu celular que te diz qualquer coisa. Acaba acontecendo muito e é chato, a gente não gosta, entende? Então é necessário ter esse filtro daquilo que tu tá escrevendo, do conteúdo que tu quer enviar para o teu cliente, porque depois senão vai ficar algo assim, o canal vai se tornar muito irrelevante, né? E daí para onde a gente vai? Né? É basicamente o que aconteceu no e-mail, assim, né? Tipo assim, hoje o nosso e-mail, ainda bem que o Gmail ele conseguiu separar, né? A aba das promoções lá. Então tudo cai lá, não cai na tua caixa principal. O WhatsApp ainda não tem isso. Como a meta... Uma coisa que você falou é, assim, a meta ela domina o WhatsApp, não é uma coisa pública. Tipo SMS, né? Exato. Mas assim... Quando você pensa, a pessoa, me limita. Cara, são regras da meta. Toda regra ela tem um propósito. E as pessoas não querem respeitar. Simplesmente isso. É característico isso. Então, assim, porque essa conversa do cara que chega que tá engessando, fala, cara, isso não deveria nem ser argumento, isso não deveria nem sair da boca de um diretor. Fala, cara, você tá usando uma ferramenta que não é sua, que é proprietária de uma empresa privada, não pertence nem ao governo, e você está querendo dizer como ele tem que funcionar, então não procura. Continua vivendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais... Eu nunca falaria isso na frente. Talvez eu falasse. Mas eu acho que as pessoas precisam se mancar muito nesse mercado. A gente não tem mais tempo para esse tipo de amadorismo, não. Exato. Não. Exatamente. Muito bons os pontos aí. Agora, eu me deparo muito com esse discurso, viu? Eu também. Quando começa uma reunião de vendas, antes de vender o WhatsApp, tem toda uma aula que a gente precisa dar antes, né? Tipo assim, conscientizar, dizer, olha, tu tá entrando nesse cenário aqui, principalmente se a empresa nunca usou o WhatsApp Business API. Se ela usou o WhatsApp Business API com outro provedor antes, já assim, meio caminho andado. Né? Mas agora, se é a primeira vez que ela vai usar, daí você tem que explicar, né? Olha, vai ser diferente, tu vai perder aqui talvez, mas tu vai ganhar tudo isso aqui. E por isso a gente precisa fazer essa venda consultiva, né, para as pessoas, porque se tu simplesmente põe a ferramenta ali e deixa ela usando e ela vai vendo na hora, né? Ela acha que é um problema, que não funciona, que não é para mim. Então ela precisa entender mesmo onde que ela está entrando, né? E eu acho que esse é o nosso papel. Esse é o papel da Treble, esse é o papel da Rap 360, né? De tipo assim, de posicionar mesmo. Não sei se posicionar é a palavra correta aqui agora, mas tipo, de ser bem claro, assim, né? Esse é o cenário, né? E é uma satisfação para nós, assim, também poder, né, ser esse canal onde vai consultar as empresas e depois de algumas semanas já começar a ver ela colhendo ótimos resultados e ver que o negócio dela tá em outro patamar já. O WhatsApp ele faz isso. É muito legal. Eu amo hoje o que eu faço porque realmente às vezes é difícil no início, mas assim, já na primeira semana usando o WhatsApp Business API, a empresa ela já
consegue notar uma melhoria muito grande em comparação a como ela usava o WhatsApp antes. Que bom. Então vamos fazer aqui uma recapitulação dos pontos principais. Talvez isso aqui até vire um conteúdo mais direcionado, apesar de eu recomendar que as pessoas ouçam todo o podcast, porque tem muito aqui, tem uma conversa profunda sobre o uso, né? Mas o primeiro ponto, temos 3 tipos que você ensinou tudo aqui pra gente, Júnior. Temos 3 tipos de WhatsApp. O pessoal que todo mundo já é íntimo, né? O business para pequenas empresas, tá? Você é o grande varejista aí que fatura milhões, não é para você. Para de usar isso, tá bom? E o WhatsApp Business API, que é a única solução que de fato você tem um controle. Para você ter controle da sua operação, é só o WhatsApp Business API. Não vem de graça com o WhatsApp Business, que não é essa. O WhatsApp Business é o negocinho pequeno, é o salão de beleza pequeno ali do bairro, é o cara ali da padaria que está pedindo um pedido. É esse cara que está business. É um varejista pequeno que vem para o Instagram, que às vezes tem uma fabricação própria, está fazendo uma revenda. É a pessoa pequena mesmo. Às vezes até a pessoa próxima de freelancer. Então, se você não está nesse nível, se você é maior, você não é para você. Tá? Então, se você está usando o WhatsApp Business, você está sendo muquirana. Perdendo dinheiro também. Perdendo dinheiro. Eu queria falar, você está perdendo dinheiro pra caramba, não é pouco. Brincadeira, pessoal. Sei que muita gente está usando. Isso foi só uma provocação. Depois disso, a gente tem um primeiro entendimento, que é quando você usa o WhatsApp Business API, você não pode baixar ele dentro do seu marketplace. Você tem que ter um parceiro homologado pela Meta, né? Porque a Meta, lembrando que é a detentora do WhatsApp, ela define as regras que ela quiser. E aí esses parceiros, entre eles temos a Treble, que estão aqui conosco, né? Entre outros, mas a Treble hoje é um dos grandes parceiros Latam. E quando você conecta o seu número ou os seus números ao parceiro você só pode utilizar com o parceiro. Claro que você pode migrar, né, entre parceiros, o mesmo número, mas no momento que você conecta naquele parceiro, você só usa com ele. E dentro dos canais que ele oferece. Não adianta você ter um número com o parceiro e achar que você vai abrir o WhatsApp Business, que isso não vai funcionar. Tá? Esse parceiro vai oferecer o que ele puder de interface para você acessar, seja via aplicativo, enfim, mas é do parceiro. Com isso, tá, você tem a sua plataforma de atendimento ativo, as mensagens que você envia e que você recebe do WhatsApp Business API. Além de questões burocráticas, jurídicas, também fazem muito mais sentido para empresas maiores, né? E aí a gente entra na primeira grande questão que você falou para a gente, né? Que é pago essa mensagem ativa, né, Júnior? Então você paga ali um valor, né? Que são centavos, né? Mas multiplicando pode ter. Toda mensagem ativa você paga alguns centavos. Se aquele cliente que você mandou responder, você tem 24 horas de livre conversa com ele, a partir da última mensagem que ele enviou. Então, se ele conversar com você indefinidamente, mas sempre responder dentro das 24 horas, você vai conversar de graça para sempre com ele. Claro que isso não vai acontecer, mas é uma situação que acontece. E essas mensagens ativas, né, antes do cliente responder, precisam ser aprovadas pela Meta de uma forma super rápida e prática, né, que a Treble cuida de tudo isso para você. Tem várias formas, inclusive, de utilizar essas mensagens. Pensando na conexão com o CRM, você pode disparar essas mensagens manualmente. Quero abordar uma pessoa, vou lá e mando. Tem variáveis, mais ou menos igual e-mail, e você pode colocar dentro de automações. Aconteceu tal coisa com aquele cliente, eu quero mandar uma mensagem. Pode mandar status de pedido, assim como pode ser uma mensagem de marketing, enfim. O que você quiser fazer, em qual momento. Você tendo informação do que você quer aplicar, você pode criar N automações. O cliente não respondeu e-mail. Então, 2 dias depois, manda o WhatsApp, tenta abordar, enfim. São N cenários praticamente infinitos do que você pode utilizar. Né? E, claro, acima de tudo, tendo esse controle, eu acho que eu consegui resumir bem. Sei que tem muito mais coisas, tecnicamente, mas acho que eu fiz assim um resumão, né, da grande diferença do WhatsApp Business para o WhatsApp Business API. Muito bem feito. Aprendi, já consigo vender a Treble também, né? Conhecer o suficiente. E o WhatsApp Business API também. Vai ser um embaixador aí, já pode ser. Com certeza, eu quero vender muito, porque esse
E eu acho que, assim, antes da gente terminar o nosso papo, eu quero falar também que muita coisa vem por aí, né? Além de... O que a gente falou agora, assim, é o básico do básico, né? A gente nem falou, nem explorou tantos casos de uso, mas além dos casos de uso, tem muitas funcionalidades vindo por aí, né? E aqui eu vou deixar, não vou aprofundar no tema, mas vou deixar para que vocês busquem, né, aí online temas como, por exemplo, WhatsApp Flows, né? Sabe o que é o WhatsApp Flows? Eu ouvi falar. É, Você me explicou, eu acho que eu esqueci. são formulários dentro do WhatsApp. É uma interface dentro do WhatsApp. Legal. Nessa interface tu coleta dados, nessa interface tu pode fazer agendamento automático, Isso é bom. né? E muitas coisas vão vir dentro do WhatsApp Flows, pagamentos automáticos, né? Tu vai poder manejar todo um processo de vendas. E inteligência artificial, né, da própria Meta no WhatsApp. Isso eu tô bem curioso para ver como que vai acontecer. Mas é o maior investimento da Meta hoje, é a inteligência artificial. Isso com certeza vai nem respingar, né? Vai mudar o jogo do WhatsApp também. E aí, muita coisa nova tá por vir. Mas é importante a gente ter batido esse papo aqui, porque daí a gente já fica alinhado no básico. Quando a gente fizer o próximo podcast, a gente já pode ir mais a fundo, porque o básico a gente já cobriu, né? A gente já vai estar pronto aí para ter um papo mais maduro e bem mais estratégico também sobre como utilizar o canal, as coisas que eles podem ser feitas. Com certeza. Mais uma última coisa que eu também me esqueci de falar que é importante. Hoje as empresas elas acham que o WhatsApp ele é só para atendimento ao cliente, mas ele é uma ótima porta de entrada de canais online e offline, né? Então hoje assim tu pode capturar clientes em diferentes pontos de entrada, revista, outdoor, feiras, ads, website, parada de ônibus num QR Code, né? Colocar um QR Code lá. E esses pontos de entrada levam para o WhatsApp e tudo depois acontece através do WhatsApp. Essa é uma nova maneira de se fazer as coisas. Poucas empresas estão explorando, já poucas exploram o WhatsApp Business API. Quem dirá essas portas de entradas e tudo que pode ser feito, né, com WhatsApp Flows, enfim. Então, quero deixar isso para vocês, provocar vocês de busquem esse conhecimento, porque grandes empresas já atuam assim, têm ótimos resultados e eu espero aí ter contribuído com o conhecimento da audiência e te agradeço demais por esse espaço que tu abriu aqui para falar sobre o WhatsApp, um canal tão importante e tão subutilizado no meio empresarial. Subutilizado, com certeza. Eu que agradeço, Júnior, aí o trabalho que a Travel está fazendo no Brasil. Nós já somos parceiros, né? Já éramos parceiros lá na Latam, com a Zebra Latam, né? A Travel e a Zebra. Isso acontece muito, tem muitas empresas que começam na América Latina, viram case de sucesso, vêm para o Brasil. E a gente estendendo nossa parceria aqui também, no Brasil agora. Eu gosto muito da ferramenta de vocês, sou fã e sabe que eu sempre recomendo para os clientes, eu acho que é o melhor caminho, sim, em N cenários. Até porque os clientes HubSpot são clientes, né, que normalmente são muito exigentes em questão de operação. Eu não acho que a Travel e a HubSpot são concorrentes, eu acho que são produtos muito diferentes, nem acho que esse é o caso. Não é o core business da HubSpot e é o da Travel. E eu acho que essa conexão com o CRM tem que ser da forma como ela é. Acho que a Travel está indo no caminho muito certo. E te agradecer por todo o conhecimento que você está trazendo. Né? E a gente, com isso, evoluir, pegar esse pessoal, né, que temos um mercado enorme de pessoas utilizando o WhatsApp Business, vindo para o WhatsApp Business API para a gente começar a construir grandes soluções. Então, te agradeço muito pela sua presença e agradeço também, né, o nosso público aí que está assistindo o nosso HeavyPod. Obrigado, pessoal. Até a próxima. A gente se vê.